Então, vamos lá fazer essa torta, né, de frigideira. Ela é bem simples, só precisa saber os passo a passo para poder dar certo, tá bom? Vamos começar usando meia xícara de manteiga, 100 gramas. Então, pego um potinho de 200 gramas e parto no meio e vou acabar usando todo esse potinho no decorrer da receita, tá bom? Vou usar metade para massa e metade para o recheio. Eu tô picando aqui com a faca para poder não passar calor para a manteiga, porque eu quero fazer tipo uma farofinha depois. Então, vou colocar agora 1/4 de xícara de açúcar e um ovo, tá bom? Vou colocar também um ovo aqui. Lava a mão lá, né? Pronto, agora vou colocar 2 xícaras de trigo e eu vou fazer tipo uma farofinha com essa massa. E depois eu vou colocar um pouco de água. Então, eu vou misturando, ó. Tirar o relógio para não melar. E eu vou misturando, tentando passar o mínimo de calor possível das minhas mãos. E vou mexendo, fazer uma farofinha. Sim, é importante colocar uma pitada de sal, uma colher de chá de sal nessa receita para dar uma apurada no sabor. Muito bem, então agora que eu já misturei bem, soltei, ficou tipo uma farofinha, eu vou acrescentar 4 colheres de sopa de água, tá certo? A água tá bem gelada, se você observar, eu coloquei umas pedrinhas de gelo para poder manter a água gelada, para poder manter a temperatura da minha massa bem geladinha. Depois que eu misturei bem, já virou uma massinha, ó, eu tô sentindo que ela tá um pouquinho grudenta ainda. Então, eu vou acrescentar um pouquinho mais de trigo. Então, você tem que também dar uma observada, porque talvez o ovo era muito grande, tá certo? Você também pode colocar um pouquinho menos de água. E aí, você vai sentindo, tá bom? Muito bem, agora eu vou deixar essa massa descansar, tá? Você pode colocar na geladeira se morar num lugar quente. E agora eu vou começar a trabalhar com o meu recheio. Eu vou utilizar aqui 1,5 kg de maçã. No final você vai ver que eu vou deixar acho que 1 ou 2 maçãs do lado de fora, porque você tem que usar como parâmetro para o tamanho, né, ou a quantidade do seu recheio, o tamanho da sua panela. Então eu vou usar aqui uma frigideira de inox, porque depois a gente vai colocar essa torta para poder assar na panela, dentro do forno. Então, ou tem que ser uma panela toda de ferro, uma panela toda de alumínio, ou no caso aqui eu vou usar uma panela de inox, que é uma frigideira, tá certo? Você vai descascar essas maçãs, tirar, né, a semente dela, e aí a gente vai cortar em 4, tá bom? Essas maçãs. Mas primeiramente eu tô só descascando, tirando o talo e as sementes de uma por uma. Como eu falei antes, eu tirei aqui como parâmetro o tamanho da minha frigideira, tá bom? E aí eu vou colocar agora nela o restante da minha manteiga, 100 gramas de manteiga. Vou dar uma picadinha só para poder espalhar melhor, tá certo? Pelo fundo da minha panela. E vou colocar por cima o açúcar, tá? Então, 100 gramas de manteiga e uma xícara de açúcar. E por cima dessa manteiga com açúcar, a gente vai organizar as maçãs. As maçãs vão ser organizadas com a parte redonda virada para baixo, porque essa torta, ela vai ser feita assim. A gente vai cozinhar essa maçã com o açúcar e a manteiga, e depois a gente vai colocar a massa da torta por cima, tá bom? E quando a gente desenformar, vai ficar de cabeça para baixo. Então, eu vou colocar a parte redondinha para baixo, para ficar bonito quando eu desenformar. Você pode colocar bastante maçã, porque quando ela começar a cozinhar, vai soltar bastante líquido e ela vai diminuir bastante de tamanho, tá bom? Então, eu vou organizando assim, ó. Não, ela parece estar grande, mas depois que cozinha ela fica menor. Não precisa se preocupar, tá bom? É só ir organizando uma por uma, direitinho.
Agora você vai colocar essa panela no fogo e deixar cozinhar a maçã até reduzir bastante o líquido, tá bom? Então, eu vou deixar cozinhar, eu fico dando toda uma misturada para poder a manteiga conseguir misturar com todo o açúcar direitinho, poder regar toda a maçã que tá por cima para toda ser cozida, tá bom? E aí eu vou aguardar até esse líquido começar a ficar num ponto tipo de calda, né? Que dá um puxadinho assim quando você derrama ele da colher. Então isso levou um tempo, levou de uns 15 a 20 minutos. Pode ter sido um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu fico sempre, ó, testando. Não sai de perto, tá certo? Porque açúcar queima rápido se você tirar o olho, tá bom? Então fica olhando. Aí tá já um pouquinho mais grosso do que o começo. Então agora eu vou deixar mais 5 minutinhos e olho de novo e você fica nessa. Deixa uns 5 minutos e testa, 5 minutinhos e testa, até menos, mas não sai de perto, tá bom? Quando eu observar que já tá começando a ficar mais grosso, ó, ele já tá dando um puxadinho quando eu viro, eu vou tirar a minha massa da geladeira e vou abrir ela no formato redondo para colocar em cima. Então, enquanto ele tá aí apurando, eu vou agora parar e abrir a minha massa. Então, eu vou abrir minha massa aqui num pedaço de papel manteiga, porque depois eu vou ter que virar essa massa lá na minha panela, tá certo? Então, eu tenho que organizar aqui para poder ela soltar facilmente do meu papel manteiga. Então, eu botei um pouquinho de trigo e vou abrir bem redondinho. Não quero abrir essa massa muito fina, tá certo? Quero deixar assim um pouquinho grossinha, assim na espessura quase de 1 centímetro. E vou usar essa tampa de panela para poder ter uma noção de quanto eu quero deixar. Então, essa panela tem o tamanho exato dessa tampa e eu vou deixar um dedinho em volta de cada porque eu quero dar um detalhe em volta dessa torta, tá bom? Então, eu vou cortar, tirar. Então, isso tudo depende do tamanho da sua panela. Então, se sua frigideira for maior, você consegue fazer uma torta maior. Se for menor, você vai fazer uma torta menor. Então, agora eu vou botar de volta na minha geladeira e vou dar uma checada na minha maçã. Então, eu tô checando aqui, ó. Então, eu acho que já tá bom sim. Ó, já tá bem grossinho. Então, se já estiver bom, você já pode colocar. Se você achar que tem que cozinhar um pouquinho mais, põe a massa na geladeira para ficar bem geladinha, porque esse choque térmico da massa gelada com o forno quente, bem lembrado. Vamos ligar o forno, tá certo? Quando a gente vê que já tá quase na hora, eu já vou ligar o meu forno para ele ficar bem quentinho. Depois que eu liguei meu forno e observar que a caldinha do açúcar na maçã já está ficando bem grossinho, eu vou agora desligar o fogo e vou me preparar para poder colocar a massa por cima. Depois que eu desliguei o fogo, eu deixei esfriar um pouquinho, só para eu não me queimar manipulando a panela. Mas ainda tá bem quente, tá certo? Então, eu coloco a massa por cima. Como vocês viram, eu cortei um pouco maior do que minha panela, de propósito, porque eu gosto da massa. Então, eu quero que tenha um tanto de massa para poder comer com o meu recheio. E vou fazer esse detalhezinho para poder a massa ficar bonitinha. Mesmo que a gente vá virar depois, né? A apresentação é tudo, né? Então, quando sair do forno, vai sair com esse detalhezinho em volta, vai ficar bem bonitinha a minha massa. E eu vou fazer também um corte no meio dela, para poder o vapor poder sair e ela ficar bem crocante, tá certo? Então, se você não fizer esse corte, quando ela começar a evaporar o recheio, vai deixar minha massa toda molenga, e eu não quero. Então, esse cortezinho no meio, além de achar que fica bonito, ele também vai ajudar a os vapores saírem de dentro da massa. Meu conselho para essa torta é não sair de perto. Fica fazendo o tempo todo, olhando na cozinha, acompanhando, porque assa muito rápido, tá certo? Eu já queimei uma vez, porque eu tirei o olho de perto. Então, vai ser uns 15 minutinhos a 20 minutos no forno. Quando você vê que a massa já está dourada, você pode tirar do forno. Eu tirei ela do forno e deixei esfriar. E aí, eu achei que estava meio grudada. Então, eu dei uma esquentada na panela para poder o açúcar poder esquentar novamente, né? Poder se soltar. Agora chegou a hora da verdade, vamos desenformar nossa tarte tartã.
Ela ficou a coisa mais linda, né? Tem que ficar de olho para poder não queimar. Eu já queimei umas antes, porque é muito rapidinho no forno para assar. E fica uma delícia com chantilly. Então, eu bati um pouquinho de chantilly também. E aí, agora eu vou partir e vou provar essa torta para vocês.